Olá, amigos, salve Maria. Hoje nós vamos falar sobre um assunto que deveria preocupar a todos os brasileiros: o fato de que as forças islâmicas estão chegando de uma forma cada vez mais acelerada no Brasil e quase nenhum político brasileiro ou personalidade da nação tem falado sobre esse problema, que já é grandiosíssimo em toda a Europa. Vejam, por exemplo, o que esse vídeo aqui do partido de direita de Portugal mostra sobre a participação cada vez mais crescente dos muçulmanos em países europeus de culturas cristãs. E esse processo, pessoal, ele vai se tornando cada vez mais grave, principalmente quando nós vemos movimentos de, de introdução de cada vez mais práticas muçulmanas no Brasil, como, por exemplo, o fato que ocorreu recentemente do acordo do governo do estado de São Paulo, por intermédio de Tarcísio de Freitas, com uma grande federação islâmica, Fambras, para promover o islamismo também nas secretarias de educação e de cultura. E quando nós vemos o crescimento do islamismo no Brasil, que tem sido acelerado, o surgimento de influencers muçulmanos com mais de 2 milhões de seguidores no Instagram, isso no Brasil, nós temos que ficar alertas. Então, quem acompanha o CDB sabe que nós temos mostrado gráficos e estatísticas como essas, né? Então vejam que em 1908 os muçulmanos eram apenas 100 mil em todo o Brasil. E nas últimas duas pesquisas feitas por organismos muçulmanos, esse número já aumentou para 1.500.000 muçulmanos no Brasil. Então, se vocês olharem essa imagem aí do lado, ela mostra como várias mesquitas já estão sendo instaladas na cidade de São Paulo. E por que essas coisas são graves? Por que o crescimento preocupa? Porque o Brasil está completamente desarmado. De um lado, nós temos a esquerda, que historicamente é aliada das potências islâmicas. Então, acaba favorecendo vários acordos, assinando acordos e favorecendo a imigração de pessoas vindas dessas nações que não têm a mínima identidade com a cultura brasileira e acaba impondo os seus costumes estranhos a nós brasileiros. Então, se a esquerda faz essa aliança, por outro lado, nós temos uma direita que tem um nível intelectual baixíssimo, né? Então, basta ver os candidatos que estão se projetando pelo país. Agora, nessa semana, eu soube até que vai ter uma trans de direita sendo candidato, né? Um homem vestido de mulher sendo candidato como alguém de direita, como alguém conservador. Óbvio que isso traz também uma série de outras questões. Nós somos católicos, defendemos não o Estado laico, não a liberdade religiosa, não o indifretismo religioso, mas a aliança do Estado com a Santa Igreja Católica, como foi em quase 4/5 da história do Brasil. Basta ver como o Brasil sempre foi tratada como a religião oficial do Império Português e, depois de nossa independência, também do Império Brasileiro. E aí nós temos uma grande ameaça, por quê? Porque o islamismo não para. Desde o seu surgimento, eles têm aquilo que
é chamado de Sharia. Basta ver como no período de apenas 100 anos, é o que vocês estão vendo no mapa aí, Maomé e depois os 4 califas que seguiram a Maomé e o califado omeníada, eles conquistaram grande parte do mundo antigo, né? Então, o norte todo da África, a Península Ibérica, o que nós conhecemos hoje como Irã, e também Portugal e Espanha, né? Tudo isso foi conquistado no período de 622 a 722 depois de Cristo. E por quê? Porque Maomé não foi como nosso Jesus Cristo, que é a segunda pessoa da Santíssima Trindade, que é Deus, né? Mas um líder político, né? E ele fez da sua religião uma arma profundamente política. Isso que a gente precisa entender. Então, que prega a jihad, que é a conquista do mundo na espada pelos muçulmanos. Eu coloquei até aí 5 capítulos do livro sagrado dos muçulmanos para vocês verem que quando um católico alerta sobre a jihad, sobre essa guerra total, nós devemos levar isso a sério. Então, a surata é como se fosse o capítulo deles e o aya é como se fosse o versículo. Então, vejamos o que está escrito na surata 2, aya 191. Matai-os onde quer que os encontreis, e expulsai-os de onde vos expulsaram, porque a intriga é mais grave do que o homicídio. Ainda no segundo capítulo deles, a surata 2. E combatei-os até terminar a intriga e prevalecer a religião de Alá. Surata 4. Capturai-os então, matai-os, onde quer que os acheis, e não tomeis a nenhum deles por confidente, nem por socorredor. Na surata 8. Recordai-vos, e quando teu Senhor revelou aos anjos, estou convosco, firmeza, pois, aos crentes. Logo infundirei o terror nos corações dos incrédulos. Decapitai-os e decepai-lhes os dedos. Por fim, surata 9. Mas quando os meses sagrados houverem transcorrido, matai os idólatras onde quer que os acheis. Capturai-os, acossai-os e espreitai-os. O que está sendo dito nessas suratas aqui se dirige a nós católicos. É essa a visão de Maomé e dos seus seguidores. É por isso que eles expandiram de forma muito eficaz a sua falsa religião. E aí depois, quando eles conseguem se tornar a maioria, o que eles fazem? Eles implementam a chamada Sharia, que é o Código Legislativo Islâmico, né? E que naturalmente é um código que versa contra os católicos, contra as mulheres e até trata de forma muito violenta aquelas pessoas que sofrem com atração por outras pessoas do mesmo sexo, né? Os católicos, por exemplo, eles são tratados nesse regime como dhimmys, ou seja, um povo de segunda classe que deve pagar um imposto especial se quiser continuar sobrevivendo. Então, para vocês terem uma ideia de como a Sharia ela é violenta, e é natural que ela seja violenta, porque o islamismo ele não surge numa nação desenvolvida, não, ela surge entre tribos do deserto brutas, né? Então, naturalmente, como é uma religião não inspirada divinamente, não revelada divinamente, mas algo da cabeça de Maomé, é óbvio que vai ter muito do gênio dele ali. Então, vejam como o código islâmico da Sharia trata as pessoas que, infelizmente, roubaram ao menos uma vez na vida. Vejam que coisa impressionante é isso, hein? Não pode roubar, porque se roubar, a mão é cortada. Não é preso. A pessoa não é presa. A mão dela é cortada e é solta. E se roubar de novo, fala, a outra mão é cortada? Não, o pé esquerdo. Primeiro corta-se a mão direita. Se roubar de novo, o pé esquerdo. Para que a pessoa ainda continue tendo condições de trabalhar, de manusear. Okay. Dando mais uma chance para ela. Meu Deus, vocês cortam a mão do ladrão? Não, a gente não corta a mão do ladrão.
a Sharia, ou a religião islâmica, não corta a mão do ladrão. Quem corta a mão do ladrão é ele mesmo. É igual você colocar a mão numa serra. Você sabe que colocar a mão ali vai cortar a tua mão. Quem cortou foi a serra? Não, eu que coloquei. Vejam, né? Então, se o nosso Senhor Jesus Cristo, ele tem todo um tratamento de misericórdia, se aquele ladrão ele se arrepender, ele pode se tornar um homem novo por meio da confissão e ir reparando efetivamente aquilo que ele roubou, restituindo. No Islã, não. Se uma pessoa ela é acusada de roubo, ela perde a mão, né? Agora imagine como que uma lei dessa pode ser aplicada na prática e os abusos que podem decorrer disso. Então, a partir do momento que, vejamos, haja muitos muçulmanos no Brasil, eles se tornem maioria e implementem a Sharia. O muçulmano pode não gostar do seu vizinho católico, pode dizer que o seu vizinho católico é ladrão e pum, da noite para o dia você vai perder a sua mão decepada, né? Então vejam que gravíssimo, né, é a ameaça muçulmana, que ela está muito acelerada na Europa e também no Brasil. Nós já começamos a ver as suas primeiras marcas. É por isso que nós estamos lançando uma campanha editorial com vários livros escritos por católicos contra os erros do Islã, que é o que está no QR Code, com 50% de desconto durante a campanha. E um desses livros, por exemplo, é escrito por um grande sacerdote brasileiro chamado Padre Júlio Maria de Lombardia. E o que ele vai dizer nesse livro, para vocês terem ideia de que o que a gente diz aqui não é algo tirado da nossa cabeça, mas algo que sempre foi relatado pelos grandes católicos. Vai dizer o Padre Júlio Maria que o Alcorão respira ódio profundo a todas as outras crenças, votando os infiéis ao extermínio. Os vencidos, que abjuravam, eram cumulados de favores e os demais tratados como escravos. Maomé não tinha vários meios de conversão e de conquista, apenas um, a espada. Não utiliza a palavra, mas o cemitério. Seu programa se resumia em apenas 2 palavras: crê ou morre. Então é isso que escreve o Padre Júlio num desses livros que está disponível aqui no QR Code. E aí nos alarma bastante o fato de que os políticos brasileiros não estão dando a resposta apropriada a esse tipo de problema, né? Exceção, e aí todos sabem as discordâncias que nós temos, né? Porque nós temos uma visão de catolicismo tradicional e o autor desse projeto de lei, que é o Dom Luiz Felipe, passa longe disso, mas nesse projeto de lei que ele resolveu apresentar agora no Congresso, nós todos, enquanto católicos, temos o dever de apoiar, né? Que é um projeto que visa frear a aplicação de leis islâmicas no Brasil, né? Qual é? Esse projeto é o 824 de 2026. Qual é o título dele? Ele dispõe sobre o quê? Dispõe sobre a proteção dos direitos fundamentais das mulheres, crianças e minorias, bem como da vedação à promoção e aplicação do conjunto de normas e práticas que compõem o que é conhecido como Lei da Sharia no território nacional. O ponto mais importante da lei é o que altera uma outra lei, que é a Lei 13.445 de 2017, a Lei de Imigração, e o texto, que deve ser estipulado, diz o seguinte: será indeferida a concessão de visto, autorização de residência ou qualquer benefício migratório ao estrangeiro que defenda ou promova a imposição da lei islâmica Sharia ou de sistema religioso semelhante, quando tais atos forem compatíveis com a Constituição Federal ou com os direitos humanos reconhecidos pelo Brasil. Ou seja, os muçulmanos estão entrando no Brasil, eles querem começar a arrancar as mãos dos ladrões, ou fazer com que os católicos paguem impostos extras apenas por serem católicos. Isso seria vedado pela nossa lei. Mas é óbvio que se eles se tornarem maioria, todo o conjunto de leis que hoje vigora no Brasil vai cair. Por isso que
a parte mais importante desse projeto de lei do Dom Luiz Felipe é o outro parágrafo. É o parágrafo 2º, que vai dizer que o estrangeiro que, após admitido no país, praticar atos de propaganda ou organização voltados à imposição da Sharia sobre outros indivíduos ou comunidades, terá seu visto ou autorização revogado, ficando sujeito à expulsão, no caso do Brasil, conforme previsto nos artigos 54 seguintes. Então, isso é muito importante por quê? Porque esse projeto de lei pode criar as condições para que os principais líderes muçulmanos infiltrados no Brasil, que visam impor a Sharia e submeter o Brasil a um regime totalitário islâmico, né, que esses caras sejam expulsos do país, né? Então é um projeto de lei importantíssimo e que, infelizmente, nenhum político de direita tem defendido, né? Então, mostra que a reportagem, né, a Sharia é adotada em diferentes níveis por países como Irã, Afeganistão, Brunei e Arábia Saudita, né? Então, aí ele vai dizendo, né, se aprovado pelo Congresso Nacional, o texto proíbe a celebração em território brasileiro de contratos ou atos baseados em normas religiosas que contrariem a Constituição. E aqui é o ponto mais importante, a proposta também altera a lei de imigração para vedar a concessão de visto a estrangeiros que defendam práticas incompatíveis com os direitos e garantias previstos na legislação brasileira, né? Então, aqui tem todo o debate acerca desse projeto e também mostra a reação dos muçulmanos que estão organizando para derrubar esse projeto aqui, né? Então, é muito importante porque é uma reação, certo? Que deve ser feita, e o que vai acontecer se nós não reagirmos? Nós vamos acabar caindo no mesmo destino de outras nações, como as nações do Ocidente, que estão completamente de joelhos para o Islã, ou até nações do Oriente Médio, onde o fundamentalismo islâmico tem ganhado terreno. Então ninguém tem falado sobre a Síria, né? A Síria, que era liderada por Bashar al-Assad, né, que era um líder da minoria alauíta que protegia de certa forma os cristãos, ele foi deposto. E quem entrou no lugar? Esse rapaz aí, né, que se chama Ahmed al-Sharaa, né? E esse Ahmed al-Sharaa, ele é simplesmente um líder terrorista, né? Então vejam que o chador, que é essa vestimenta que cobre a mulher quase que completamente, voltou à moda da Síria, né? Então é uma coisa agoniante, porque você vê que os países muçulmanos, por mais que às vezes algumas lideranças tentem, de certa forma, laicizar o Estado, como foi com Bashar al-Assad, cedo ou tarde, como foi também no Irã, né, que o Shah caiu e veio a Revolução Islâmica, que está aí até hoje, cedo ou tarde, os muçulmanos tomam o poder para valer e implementam o terror. Então, não só o regime do Irã não caiu, como agora nós temos também o regime na Síria liderado por um terrorista. Então, são coisas gravíssimas e que as pessoas não estão se atentando para isso, né? Então, isso são coisas tristes. Olha aí, ó, novo líder da Síria realmente rompeu com seu passado radical islâmico. Reportagem da BBC News, né? Então, e aí a reportagem, né, falando do Ahmed, né, diz aí, ó, durante uma visita a Damasco, o novo líder da Síria, e aí diz, ele é do grupo terrorista Hayat Tahrir al-Sham, né, que a própria ONU designa como uma organização terrorista, né? E aí é óbvio que agora, para ele se firmar no poder, ele vai fingir certa moderação. Mas em breve nós vamos ter um novo líder responsável por um país ao estilo da Al-Qaeda. Então nós vemos que cada vez mais os muçulmanos se infiltram na Europa, se infiltram
na América, várias projeções que dizem que nas próximas décadas o islamismo pode vir a se tornar maior do que todas as seitas cristãs mais a Igreja Católica somadas, né? Então vejam que é um perigo real, certo? Então é preciso mais do que nunca alertar a todos os brasileiros desse perigo. O CDB está fazendo a sua parte. Estamos lançando 6 livros escritos por autores católicos contra o Islã. Daqui a 2 meses, nós vamos também publicar um documentário gratuitamente no YouTube, porque nós mandamos 2 dos nossos para filmar no Paquistão resgate de escravos. E nós temos material estilo Sounds of Freedom da vida real para compartilhar com vocês. Então, pessoal, é preciso ficar alerta sobre isso. Eu quero que vocês deixem o comentário de vocês nesse vídeo, o que vocês acham da ameaça islâmica no Brasil, se ela está sendo muito acelerada, quanto tempo nós vamos levar para que isso se torne um dos maiores problemas da nação e se é possível reverter esse cenário. Deixe o seu comentário no vídeo até aqui, no vídeo. Até o próximo vídeo e que viva Cristo Rei!